Fala pessoal, tudo bem? Bom, aula de hoje a gente inicia o estudo das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. A primeira hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é a moratória, com previsão no inciso 1º deste artigo 151 do CTN. A moratória nada mais é do que a prorrogação ou concessão de novo prazo para o cumprimento da obrigação tributária. Sendo assim, a concessão da moratória significa que o prazo para adimplemento da obrigação tributária pessoal está sendo estendido. A origem desse instituto jurídico remete aos tempos da Roma Antiga, mais especificamente à época do imperador Constantino, na qual o pretor poderia decidir pela concessão da moratória quando achasse que fosse necessário. Nessa época, a moratória era frequentemente utilizada nos casos em que a colheita fosse insuficiente. Quando os resultados da lavoura, então, eram pouco satisfatórios, o imperador romano declarava a moratória e diferia a cobrança de impostos por alguns anos. Assim como na Roma Antiga, nos dias de hoje, a moratória é declarada também em situações excepcionais, como nas hipóteses de calamidade pública e quando ocorrem desastres naturais, por exemplo. Conforme a situação que a justifica, a moratória pode ser concedida em caráter geral ou individual, nos termos do que preceitua o artigo 152 do CTN. De acordo com o que estipula esse inciso 1º desse artigo 152, a moratória em caráter geral pode ser concedida pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira, ou seja, pode ser instituída pelo ente competente para instituir o tributo, e pela União, contra tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando, simultaneamente, concedida quanto aos tributos de competência federal e as obrigações de direito privado. Em outras palavras, em determinado período, nenhum credor, seja ele público ou privado, receberá o que lhe é devido. No caso da moratória de caráter geral, portanto, a dilatação do prazo para pagamento do tributo atinge indeterminadamente todos os sujeitos passivos que se encontram situados no território do ente que concedeu moratória. Já no caso da moratória concedida em caráter individual, a dilatação do prazo para pagamento atingirá os sujeitos passivos que comprovadamente atendam às condições estabelecidas em lei. O caráter individual se deve exatamente porque, nestes casos, a autoridade administrativa concederá a moratória por despacho, caso a caso. Da leitura do artigo 152 como um todo, a gente percebe que tanto a moratória geral quanto a individual dependem de lei, em decorrência do princípio da legalidade. Só a lei, portanto, torna o crédito tributário indisponível, ainda que temporariamente. Ou seja, por mais relevante que seja o motivo, a autoridade administrativa não pode abrir mão do crédito tributário sem que haja lei dispondo nesse sentido, em respeito também ao que preceitua o artigo 142 do CTN, que determina que o lançamento é atividade obrigatória. Ainda no artigo 142, quando a gente analisa o seu parágrafo único, a gente percebe que a lei que concede a moratória pode restringir a sua aplicabilidade a determinada região do ente que a expedir ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Sendo assim, é plenamente possível conceder moratória para determinada região, classe ou categoria de sujeitos passivos. A lógica aqui é buscar que o favor apenas seja concedido àqueles sujeitos passivos diretamente atingidos pela calamidade que ensejou a moratória. Ou seja, há um tratamento diferenciado entre os sujeitos passivos. Mas esta discriminação se justifica porque alguns sujeitos passivos podem ser mais atingidos por calamidade que não atingiu a outros da mesma maneira. O artigo 153 trata, por sua vez, dos requisitos para concessão da moratória. De acordo com esse dispositivo, a lei que concede a moratória deverá especificar, essencialmente, o prazo de duração do favor, as condições da concessão do favor em caráter individual e, sendo o caso, os tributos a que se aplica, o número de prestações e vencimentos e as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual. Mais uma vez, o Código reforça a necessidade de lei, conforme exige o princípio da legalidade.
A lei, portanto, deve fixar um prazo para a concessão do favor, justamente porque a moratória não é uma dispensa do pagamento do tributo. Sendo uma dilação de prazo, é essencial que o sujeito passivo conheça o novo prazo para pagamento de seu débito. Sendo em caráter individual, a moratória somente será concedida àqueles que demonstrarem ter cumprido os requisitos previstos em lei. Novamente, é importante destacar, é a lei que fixa estes requisitos. O artigo 154 CTN, por fim, determina que a moratória atinge, em regra, apenas os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. A regra, no entanto, pode ser excepcionada caso a lei disponha em sentido contrário. Tendo em vista a natureza de favor público da moratória, o CTN se preocupou em garantir que ela apenas aproveitasse a contribuintes de boa-fé, nos termos do que estipula o parágrafo único deste artigo 154, que diz que a moratória não atinge os casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo. O mesmo raciocínio se aplica à hipótese de revogação da moratória, prevista no artigo 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e pode ser revogada quando se constatar que o sujeito passivo beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor. Nesses casos, o crédito será cobrado acrescido de juros de mora, como também se exigirá a imposição de penalidade nos casos em que o sujeito passivo agiu com dolo ou simulação para buscar se beneficiar da concessão da moratória. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado e até a próxima.